No dia de hoje nós vamos falar das duas principais polis da Grécia Antiga. Vamos falar de Atenas e Esparta. A diferença das duas é brutal. Apesar delas terem a mesma cultura, a língua próxima também, costumes parecidos e tudo mais, elas na verdade eram muito diferentes. É claro, existe uma visão ampla da questão, de que Atenas era voltada à parte política, à parte estudiosa, e Esparta era voltada para a parte militarizada. Mas as diferenças vão muito além disso. Antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre Atenas, de como é que surgiu esse nome. Bom, basicamente existe uma lenda falando que quando apareceu ali a cidade, a junção ali de algumas pessoas, surgiu um certo campeonato entre dois deuses para saber quem seria o patrono daquela cidade, digamos assim, né? Quem iria abençoar aquela cidade. E aí Poseidon e Atena fizeram uma disputa e quem trouxesse algo mais valioso para a cidade conseguiria ser ali homenageado pela cidade, representar aquela cidade. Bom, Poseidon trouxe as águas e Atena trouxe a oliveira. Olha só que interessante. E bom, a partir desse fruto que na lenda, né, era desconhecido, foi feito azeite, foi feito diversas coisas e eles viram a riqueza disso e escolheram Atena como a deusa daquela cidade, por isso que a cidade recebeu o nome de Atenas. Bom, e desde os primórdios, né, a gente já sabe que os principais filósofos da Grécia Antiga, eles faziam parte da vida de Atenas. Então, Sócrates, Platão e por aí vai, estavam ativos na cidade e eles faziam um trabalho muito importante na cidade, que tinha um papel político interessantíssimo junto com a sociedade. Eles tinham encontros ali com algumas pessoas e tudo mais, com cidadãos, e a partir disso eles tomavam as decisões daquela cidade. Mas assim, isso só acontecia porque Atenas era uma cidade de altíssimo nível, né? Todos que ali eram cidadãos da cidade de Atenas, eles tinham uma qualificação muito forte. Basicamente, eles viviam só para estudar. Por quê? Porque os escravos que cuidavam da parte de plantio, da parte de comércio e por aí vai, né? Então, parte de comércio em relação à parte industrial, de fazer ali o manufaturado, digamos assim. Então, basicamente, os atenienses eles tinham que só estudar o dia inteiro. Por isso que a filosofia e a política se desenvolveram tanto nessa cidade. Ao contrário, Esparta, aí sim, nós tivemos uma diferença interessante. Por quê? Porque Esparta, eles valorizavam muitas mulheres, isso é interessante, tá? Porque é contraintuitivo. Nossa, uma cidade onde se estuda muito, uma cidade que a filosofia aflorou, uma cidade que tinha um alto grau de cultura e tudo mais, então as mulheres eram respeitadas em Atenas, né? Mentira. Elas não eram, elas eram completamente escanteadas e, enfim, não tinham relevância nenhuma na cidade. Agora, em Esparta a coisa era diferente, elas tinham, de certa forma, alguns direitos e elas participavam também na liderança ali da própria família ou até de núcleos menores e tudo mais. Mas assim, se for analisar um pouco mais a fundo, você vai entender o porquê. Claro, os homens estavam indo para a guerra, né? Então quem cuidava da cidade enquanto os homens estavam na guerra? E aí o papel da mulher se valorizou, tá? Então Esparta já tinha essa diferença em relação às mulheres, mas também Esparta é uma cidade completamente militarizada. Aos 7 anos de idade, o homem já ia para os treinamentos militares, já ia para a academia militar e começava a sua preparação para aos 18 anos estar pronto ao combate. Então Esparta era pautada muito nesses princípios, nesses valores de representar a cidade, representar a família e tudo mais, e defender a nação e por aí vai, né? E acabou que assim, tornou uma certa dependência da cidade em relação à guerra, tá? Inclusive, isso de certa forma prejudicou a cidade em alguns momentos, né? Quando a situação já estava mais harmônica, só que o desenvolvimento da cidade dependia da guerra, que nem aconteceu mais ou menos com Roma, depois que parou de expandir o seu império, viu que a expansão era o que alimentava todo aquele império, né? E, bom, a gente já sabe o que aconteceu com Roma, então Esparta também acabou sofrendo um pouco disso, mas
Esparta teve momentos gloriosos, né? Inclusive, existiu uma guerra entre Atenas e Esparta saiu vitorioso depois de vários e vários anos de conflito, mas ela conseguiu, por meio ali de táticas e tudo mais, vencer a Atenas, que, apesar da filosofia, apesar da estratégia, digamos assim, da maior inteligência, não conseguiu refletir isso nos campos de batalha. Depois eu posso trazer mais detalhes em relação a isso. Mas, bom, eu queria trazer essa historinha de como é que surgiu esse nome de Atenas e de Grécia Antiga e por aí vai, algumas diferenças, mas a gente depois pode detalhar um pouco mais sobre cada uma dessas cidades, sobre as batalhas. Hoje foi mais uma introdução dessas duas principais polis, né, duas principais cidades que a Grécia Antiga teve. Muito obrigado.